Sabe, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a imagem que geralmente vem à mente é de um monte de regras, de restrição, uma lista de nãos que podam a nossa liberdade. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito totalmente errado? E se em vez de uma jaula, o decálogo for na verdade a planta baixa da verdadeira liberdade? Então, vamos mergulhar de cabeça na pergunta que está no centro de tudo isso. Será que os 10 mandamentos são só um código de leis antigo, ultrapassado? Ou será que eles são um verdadeiro roteiro, um mapa divino para a gente viver uma vida plena, uma vida autêntica? A resposta para isso pode mudar completamente o nosso jeito de entender a lei, a liberdade e até o propósito da nossa vida. Olha só que interessante essa analogia. Pensa comigo, você compra um aparelho super complexo e ele vem sem manual. A chance de você não conseguir usar direito ou até de quebrar é enorme, não é? Pois é, a lei divina, nesse sentido, é apresentada como o manual do Criador para sua criação mais espetacular. Nós. É a sabedoria do próprio fabricante nos dizendo como a gente pode funcionar do melhor jeito possível. E é exatamente aí que a gente chega no coração da nossa análise. O Decálogo não é uma lista de regras arbitrárias, mas um projeto divino. É um desígnio, uma verdadeira arquitetura para a liberdade e para o florescimento da pessoa humana, desenhada por aquele que nos conhece melhor do que ninguém, por dentro e por fora. Então, o ponto crucial é este. O grande propósito da nossa vida, por essa ótica, é dar glória a Deus. E a felicidade? Bom, a felicidade não é o objetivo que a gente persegue diretamente. Ela é a consequência, o resultado natural de quando a gente se alinha com esse propósito maior. Os mandamentos são o caminho seguro que nos guia para esse alinhamento e, por tabela, para nossa realização. Ok, mas de onde veio tudo isso? Vamos voltar lá para o momento em que tudo foi revelado. A entrega do Decálogo não foi só uma publicação de leis no Diário Oficial. Foi um evento gigantesco, dramático. Foi um dom que selou uma aliança entre Deus e o seu povo lá no Monte Sinai, um momento que funda toda a história da salvação. Para entender isso, o contexto é tudo. Fazia só 3 meses que o povo de Israel tinha sido libertado da escravidão no Egito. Um milagre! E agora eles chegam ao pé do Monte Sinai. É bem aqui, no auge dessa jornada de libertação, que Deus os chama para o encontro cara a cara, para oficializar essa relação de aliança. A cena que a gente lê nos textos sagrados é de uma majestade que assusta. É o que chamam de teofania, a manifestação visível da presença de Deus. E tudo começa com fenômenos da natureza impressionantes, como trovões e relâmpagos que cortavam o céu. E então, uma nuvem densa, pesada, cobre o topo da montanha. O monte inteiro tremia com violência, coberto de fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. Essa atmosfera de poder e de mistério só reforça a santidade, a transcendência de Deus. E para completar o cenário, um som penetrante de trombeta, o chofar, começa a ecoar e vai ficando cada vez mais e mais forte. É nesse ambiente de temor e reverência que Deus começa a falar diretamente com o povo. Não é a voz de um legislador qualquer, é a voz do próprio Criador. E aqui está o ponto teológico que, para mim, é o mais importante de todos. Quem é que está dando essa lei? É Yahvé, o Deus que acabou de tirar eles da casa da escravidão. A autoridade dele não vem de um poder tirânico, mas de um ato de amor que liberta. Por isso, a lei não é a regra de um tirano, mas o presente de um redentor. Faz toda a diferença. Beleza. Agora vamos dar uma olhada em como o Decálogo é organizado por dentro. A tradição sempre falou de 2 tábuas de pedra, e essa divisão não é por acaso. Ela revela uma lógica muito profunda, uma arquitetura de amor que conecta o céu com a terra. A divisão é bem clara. A primeira tábua tem os mandamentos que cuidam da nossa relação vertical com Deus. Reconhecer que Ele é o único Senhor, honrar o nome dEle, santificar o tempo dEle. Já a segunda tábua organiza a nossa relação horizontal com o próximo, protegendo a família, a vida, o casamento, os bens, a verdade. E o que isso quer dizer? A consequência disso é gigantesca. A ética, o jeito que a gente se relaciona em sociedade, não surge do nada. Ela depende da nossa relação com Deus. O Decálogo ensina que uma sociedade justa e cheia de amor só pode ser construída em cima de uma base sólida, a adoração verdadeira ao Criador. Teologia e ética andam de mãos dadas. Mas a genialidade do Decálogo não para por aí.
Ela vai muito mais fundo. Com uma sabedoria que não se vê em nenhum outro código de leis, a lei de Deus não se contenta em regular só o que a gente faz por fora. Ela vai lá na raiz, no nosso coração. Olha só que interessante essa comparação. A maioria dos mandamentos proíbe ações concretas, né? Não matar, não roubar, não adulterar. Mas os últimos dão um passo além. Eles proíbem o desejo desordenado, a cobiça. Ou seja, eles vão na raiz de onde muitos desses pecados nascem. E esse desejo bagunçado tem um nome técnico na teologia. É a concupiscência. Não é o desejo natural pelas coisas, mas aquela inclinação torta que, se a gente dá trela, acaba nos desviando do nosso propósito, nos levando a ser injustos e a não amar. O Decálogo ataca o mal pela raiz. É aqui que a gente vê a sabedoria divina em ação, né? Ao legislar sobre o nosso mundo interior, Deus mostra que ele não quer robôs que cumprem regras por fora. O que ele busca é uma conversão de verdade, uma transformação completa da pessoa, começando lá de dentro do coração. Então, quando a gente junta todas essas peças, o Decálogo se mostra não como um peso, mas como o caminho seguro para a gente se realizar de verdade. É um mapa que nos guia para longe da escravidão do pecado e em direção à liberdade dos filhos de Deus. Essa frase aqui resume todo de um jeito perfeito. Amar a Deus não é só ter um sentimento bom, uma emoção que vai e vem. É uma decisão da nossa vontade que se mostra na prática, na disposição de seguir as suas instruções, de viver segundo o projeto de amor que Ele tem para nós. E o mais incrível é que toda essa arquitetura moral, toda a lei e os profetas, como o próprio Cristo ensinou, pode ser resumida em apenas 2 grandes mandamentos. Esse número aí nos lembra disso: amar a Deus com todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que a gente viu aqui, que o Decálogo é muito mais do que parece. É um presente de um Deus que liberta. É a arquitetura da liberdade de verdade. É um convite para a gente ter um coração puro. É um caminho seguro para uma vida feliz. E, acima de tudo, é o jeito prático de viver o amor. No final das contas, a grande mensagem que fica é esta: ser fiel a essa aliança de amor com Deus é um chamado constante à santidade. É um convite para a gente refletir na nossa vida o jeito de ser do próprio Deus, que nos tirou da escuridão e nos trouxe para sua luz maravilhosa. E para encerrar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Se a gente passar a ver a lei não como uma cerca que prende, mas como a planta baixa de um palácio construído para nossa felicidade, como isso muda o nosso jeito de olhar para as regras, para as nossas escolhas e para o sentido da vida? A resposta para essa pergunta pode, de fato, mudar tudo.